Salve, queridos amigos, você está no programa Alma Querida, programa no qual nós respondemos e-mails daqueles amigos que nos escrevem pedindo orientação e expondo seus casos. Nós vamos começar com o e-mail que ele diz assim, que permite divulgar o nome. Então o nome dele é Everton. Ele diz: Dr. Nonato, tenho 24 anos e recentemente descobri que eu tenho um distúrbio chamado TDAH. Olha os nomes dos diagnósticos que nós recebemos, né? O TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, mas no meu caso, sem a hiperatividade. No período escolar, minhas notas não eram boas, não entendia o porquê não conseguia me concentrar nas aulas e fixar o conteúdo. Tanto que até hoje tenho essa dificuldade de concentração e objetivos. Começo uma tarefa, mas dificilmente termino. Dificilmente eu a termino. Olha só, eu tenho dificuldade de concentração e de objetivos. Vamos grifar bem isso na nossa memória. Com muito esforço consegui entrar em uma faculdade federal, mas encontro novamente essas dificuldades, no meu caso, na área de exatas. Então, o que acontece? Ele tem dificuldade de concentração, dificuldade de fixar objetivos e escolhe a área de exatas. Gostaria que você comentasse sobre esse distúrbio. Existe algum exercício para amenizar esse distúrbio? Com que profissional posso fazer esse tratamento? Existe alguma relação espiritual para esse distúrbio? Certamente, Everton, você precisa saber que os distúrbios pelos quais nós passamos, que nós chamamos de desafios, são escolhas nossas. E alguém poderia perguntar, mas não é uma insensatez escolher uma coisa desta? Essa escolha nossa é uma escolha que nós fazemos em razão do princípio espiritual de que a lei de Deus está na nossa consciência. Paulo de Tarso diz, a lei de Deus está no coração do homem. E coração na Bíblia significa o nosso interior, o nosso inconsciente, ou a nossa consciência profunda. Kardec perguntou para os Espíritos, quando ele estava redigindo a terceira parte do livro dos Espíritos, que é sobre as leis morais, ele estava falando sobre a lei natural. Então, discutindo sobre a lei, ele pergunta para os Espíritos, aonde é que está escrita a lei de Deus? Porque a lei dos homens está escrita em códigos. E os Espíritos respondem com duas palavras, na consciência. Então, a lei de Deus está escrita na consciência do ser humano, Everton. E qual é o princípio mais importante da lei de Deus? A lei de Deus está a serviço da evolução. E a evolução se dá em razão do aprendizado que vai nos fazendo cada vez mais livres das amarras ao passado. E o que são essas amarras? As consequências da outra lei que está abaixo da lei de evolução, mas está a serviço de a lei de ação e reação, ou seja, a lei de causalidade. Algumas literaturas falam lei de consequência, lei de causa e efeito, lei do karma. Que significa aquilo que você semeia, você tem que colher. E por que é que você tem que colher? Por que é que não pode terceirizar? Porque da sua semeadura, daquilo que você semeia, decorre o seu aprendizado. Como você vai aprender com o que semeia? Pela consequência. O Paulo de Tarso diz assim, se semeardes na carne, ou seja, naquela estrutura que faz parte dos seus veículos de manifestação aqui na matéria, ele diz, se semeardes na carne, havereis de colher morte, corrupção. Se semeardes no Espírito, havereis de colher para a vida eterna. O que é semear no Espírito? É semear segundo a lei, para a eternidade. O que é semear na carne? É semear contrariamente à lei. O que é você semear contrariamente à lei? É você semear de maneira a infringir tudo aquilo que Jesus disse. Quando ele diz, perdoa 70 vezes 7, e você, ao invés de perdoar, você guarda ressentimento, você cria para você até uma predisposição a uma doença. Vai pagar por isso. E o pagar é aprender. Como você paga uma disciplina em que você fique reprovado
no curso secundário, curso colegial, ou seja, qualquer curso que você faça. Depois que você paga, você recebe o seu certificado. E aí você fica livre daquela dependência. Isso significa conhecereis a verdade, ela vos libertará. Você também pode resistir àquilo que a vida está querendo mostrar para você. Jesus diz assim, não resistais o mal, mas vencei o mal com o bem. Ou seja, não se vingue. Acontece que você pode alimentar sentimentos de vingança por qualquer coisa que te ocorra. E aí o que acontece? A lei de causa e efeito vai trazer para você uma condição que vai fazer você entender o outro princípio da lei que diz, aquilo que você faz para o outro, você está fazendo para você. Então não guarde ressentimentos, não guarde mágoas, não sinta, também não guarde culpa. Reconcilia-te com teu adversário enquanto está a caminho com ele, disse Jesus. Não alimente culpa, porque com culpa você nem rezar direito pode. Se você tem culpa de alguma coisa, você pede ajuda a Deus e você inibe a ajuda, porque você bloqueia por causa da culpa. E a culpa é sempre decorrente, sempre decorrente de uma infração à lei de Deus. Agora, a coisa mais importante é o afanar-se por fazer a vontade de Deus. De repente você, ao invés de afanar-se, ou seja, ao invés de você se entregar completamente a uma tarefa de fazer a vontade de Deus, você começa a querer fazer a sua vontade. A sua vontade é a vontade do corpo físico, do corpo instintivo, do corpo das emoções, das paixões e dos pensamentos concretos aqui do plano material. É ter poder, que Jesus disse para o diabo, né? Só teu Senhor servirá, só Ele adorarás. Quando o diabo disse, tudo isso eu te darei se você prostrado me adorar. É andar atrás de palmas, de ovações, quando o diabo disse, pula do alto do templo que os anjos te seguram e todo mundo vai bater palma. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Ou senão é viver para a comilança. A comida, está entendendo? Você satisfazer os instintos básicos, a fome básica, que é de arroz com feijão e de sexo. São as duas fomes mais básicas. Isso é servir ao mundo. E Jesus diz, não podeis servir a dois senhores. Se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, lá está escrito, a felicidade não é deste mundo, mas está escrito. Você pode desfrutar dos prazeres que são normais aqui, sem deixar que eles te dominem. Isso significa você fazer a vontade de Deus e não transformar o seu corpo, que é um templo, num mercado, numa praça de comércio, como Jesus disse para os vendilhões do templo. Transformaste a casa do meu pai, que é um lugar de orações, num covil de ladrões. O que são os ladrões? Everton, os ladrões são os nossos hábitos negativos. Agora, a coisa mais importante da lei de Deus, um outro inciso importante é, a quem tem mais se lhe dará e terá em abundância. Ou seja, se você tem alguma coisa e multiplica essa coisa boa. Isso é o afanar-se, é fazer a vontade de Deus. É você se transformar no multiplicador de talentos. A quem não tem, até o que pensa ter lhe será tirado. É você ser um enterrador de talentos. E quando nós enterramos os nossos talentos, Everton, no plano espiritual, nós entramos em contato com o resultado da nossa ação e nós pedimos, por misericórdia, eu quero aprender. Como é que eu posso aprender? Você pode aprender usando o princípio da lei de atração, pensando naquilo que você precisa. Quanto mais você pensa, mais você atrai. E como é que eu vou fazer para pensar no que eu não pensei? É só tirar. A quem não tem até o que parece ter, o que pensa ter lhe será tirado. Então, Everton, com certeza você já teve a capacidade de ter muita atenção, de ter concentração e de ter também ordem na sua atividade. E você negligenciou. Negligenciou de tal forma que você pediu, deixe-me nascer agora com déficit de atenção, para que eu deseje ter atenção o tempo inteiro. Eu vou estar sempre pensando, eu preciso ter atenção, eu preciso ter atenção, eu preciso ter atenção. E você vai atraí-la. Você vai ser uma pessoa, num futuro, que vai ter muita atenção. Só que a atenção pressupõe intenção. Tanto é que eu costumo brincar que as pessoas que sofrem de déficit de atenção, elas sofrem de déficit de intenção. E a intenção é você ter metas, é você ter foco
na sua atividade. É você, de alguma forma, saber o que é que eu estou fazendo aqui. O que é que me importa isso ou aquilo. É você saber aquilo que Jesus disse. Quem ganhar a sua vida, perdê-la-á. E muitas vezes aqui para nós ganhar a vida é comer, beber, flautear, não fazer nada, não ter atenção nem intenção. Então não tem foco e não tem o afanar-se, não tem o trabalhar. Jesus disse, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então nós temos que fazer as coisas. Quem não deixar pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. Ou seja, quem não for capaz de andar com as próprias pernas, não pode se dizer cristão, inclusive. E quem de nós muitas vezes falamos cristão, que nós somos cristãos. Nós falamos Senhor, Senhor, mas perguntaram a ele, quem é que herdará o reino dos céus? E ele diz, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fizerem a vontade do meu Pai que está nos céus. E fazer a vontade de Deus é multiplicar, Everton. E você também que está me ouvindo, meu querido, minha querida alma, minha alma querida, é fazer a vontade de Deus, multiplicar os talentos com os quais Ele nos aquinhoa em cada encarnação. Então, Everton, o que você precisa fazer agora? Déficit de atenção, desenvolva potencial de intenção. Tenha a intenção de ter atenção. E como é que você vai fazer isso? Você começa com aquilo que na psicologia a gente chama de aproximações sucessivas. Everton, você procure o que é que eu quero fazer. Eu quero sair daqui e ir até o correio postar uma carta. Faça isto e saia e vá postar a carta. Quando você fizer isto, você vai se felicitar. Tome um sorvete, inclusive, é um reforço. Como se a gente fosse... Muitas vezes nós funcionamos como se fôssemos cachorrinhos de circo, ou se não, cavalo de circo, ou até o leão, o urso de circo, que são todos condicionados. Agora, nós precisamos tomar cuidado com os condicionamentos, que eles podem ser negativos. Você já viu um elefante no circo? O elefante pode arrastar o circo e não arrasta. Por quê? Porque quando o elefante nasce, ele é um filhotinho, ele é amarrado e na perna dele eles colocam uma espécie de coleira na perna, mas a coleira tem pregos. E se ele fizer força, machuca a perna dele. Então, o mínimo esforço que ele faz machuca a perna. Ele aprende a ficar naquela coleira sem fazer força. Depois ele cresce e se habitua a ficar naquela coleira sem pregos, porque ele aprendeu que se ele fizer força vai machucar. Assim somos nós. Muitas vezes nós somos condicionados negativamente. E nós ficamos um elefante cheio de energia, um leão cheio de energia, e nós não somos capazes de nos mover. Por quê? Não, se eu me mover vai me machucar a perna. E nós nos esquecemos da força que temos. Então, se você vai ao supermercado, eu tenho a intenção de comprar leite, vai e busca o leite, não fique titubeante, não fique adiando. Então, pequenas coisas. Eu me lembro de que, quando eu era jovem, eu tinha 23 anos e me filiei ao Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. E tinha um exercício de desenvolvimento da vontade. E esse exercício era mais ou menos o seguinte. Você tinha que, todos os dias, às tantas horas, você saía da sua casa e ia até uma árvore na praça mais próxima. E lá você depositava uma pedrinha. No outro dia, na mesma hora, você ia lá e trazia a pedrinha para casa. No outro dia, na mesma hora, você ia lá e depositava a pedrinha. Mas e se chovesse? Você iria depositar a pedrinha na hora e com a chuva. E se tivesse uma tempestade, você iria depositar ou buscar a sua pedrinha. Isso é intenção. Faça isso, a praça é longe, arruma um lugar mais próximo. Vá no seu quintal, mas habitue-se a fazer uma coisa com intenção. Aí você vai fazer desaparecer o déficit de atenção. Nós vamos fazer um intervalo e daqui a pouco nós estaremos de volta.